Convidamos a todos, então, para que possamos ter um momento de oração com o Senhor. Querido Pai, amado Deus, Tu que és alto e sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Ó Pai, no alto e santo lugar habitas, como também no coração contrito e abatido. Agradecemos por seu amor e como tem nos protegido nessa quarentena. Somos gratos porque tem suprido cada uma de nossas necessidades. E com esse espírito de gratidão, viemos pedir, Pai, que perdoe a nossa ociosidade, a nossa ingratidão, perdoe às vezes o nosso espírito murmurador. Nos ensina a ter um arrependimento sincero e nos ajude a confessar todas as nossas transgressões. Pedimos também, ó Pai, sabedoria para discernir a Tua palavra. Nos conceda humildade e submissão e, principalmente, ó Pai, coragem para Te seguir. Abençoe o pastor que vai abrir a Tua palavra, que ele não venha a falar dele, mas que ele venha a falar da Tua glória. Pai, que essas palavras sejam para nós palavras de misericórdia, de justiça e também de perdão. Pai, que essas palavras que vamos escutar e estudar sejam gravadas em cada célula do nosso ser e que possam ser lembradas pelo Teu Santo e amado Espírito nos momentos de provações e também nos dias de glória e louvor. Nos dê um espírito de reverência. Tudo isso te peço e agradeço no doce nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. 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 Deus seja louvado. Nós agradecemos desde já a presença do pastor Felipe Amorim, que está conosco. Agradecemos a tua presença e que Deus te abençoe. É uma satisfação especial para nós, né? De ter você junto conosco aqui. Nós conhecemos o pastor Felipe Amorim no momento em que nós éramos missionários ali no Amazonas, e ele esteve lá com o colégio do IAESC, e foi uma satisfação realmente muito grande para nós. Temos conhecido não só ele, mas todo aquele pessoal de lá. Foi bênção, não é? Então, que Deus te abençoe, pastor, e é uma satisfação termos você conosco nessa manhã. Amém. Vocês me ouvem bem? Sim. Sim. Então, bom dia a todos, feliz sábado. Eu quero agradecer ao Moisés por ter me convidado. É muito bom realmente rever essa família tão querida que eu admiro demais. Eu quero começar falando deles, porque nunca mais eu esqueci desses três, porque eu os conheci sendo missionários corajosos, né? Corajosos, lá em Barreirinha, no interior do Amazonas, vivendo em condições bastante simples, mas fazendo uma revolução naquela comunidade. Certamente ele já contou muitas histórias para vocês, não sou eu que vou contar as histórias dele para vocês, mas ele fez uma diferença tremenda na vida daquelas pessoas, só a eternidade vai falar. Então, que Deus abençoe vocês aí. E é bom conhecer gente nova. Nós estamos vivendo aí nesse período da pandemia, da quarentena, que é um período muito ruim na sua essência, mas que nos dá algumas oportunidades, como essa que nós estamos tendo agora, de conhecer nossos irmãos que estão longe, né? Então vocês me conhecem, eu estou aqui no Brasil, vocês estão em Manchester. É muito bom estar com vocês. Deixa eu me apresentar. O meu nome é Felipe, eu sou pastor aqui na TV Novo Tempo. Eu trabalho como apresentador do programa Fé para Hoje, dentre outros, né? Na rádio eu estou no Pensando Bem, e eu sei que aí na Inglaterra não tem a TV Novo Tempo, mas vocês podem assistir os programas todos ao vivo pelo ntplay.com. Lá tem os programas ao vivo e também tem o Fé para Hoje, tem uma sessão lá do Fé para Hoje que você pode assistir. Deixa eu contar um pouquinho da minha trajetória como pastor, porque a gente se conhece melhor e fica mais fácil de se comunicar, né? Eu comecei o ministério em 2012 na Igreja Central de Blumenau, em Santa Catarina. Depois eu fui para o IAESC, fiquei 4 anos e meio como pastor do IAESC, que é o nosso internato lá em Santa Catarina. Foi quando eu conheci o Moisés e a família. A gente levou um grupo de alunos lá para uma viagem missionária lá no Amazonas. Depois eu fui departamental de jovens na Associação Norte Catarinense, que é o escritório da igreja que cuida de toda a região norte de Santa Catarina. E
no ano passado eu vim aqui para Novo Tempo, a gente está aqui em Jacareí, e estou servindo a igreja agora aqui, servindo a Deus, como apresentador da TV, e depois só Deus sabe para onde a gente vai, né? É muito bom ver vocês, falar com vocês. Eu quero mandar um abraço aqui para o Fernando, aí a família do Fernando, eu estou vendo aqui o Paulo, a Paula e o Sérgio, a Gabi Reis, o Gustavos, dois Gustavos estão aqui no plural, né? E tantas outras pessoas que eu abri a tela aqui para ver o máximo de pessoas possível. É bom ver vocês. Eu quero estudar a Bíblia com vocês. Nós estamos aqui nesse culto e eu quero estudar sobre um tema que eu acredito que é bastante relevante. Nós estamos passando por um período em que muitas pessoas estão sofrendo. Eu tenho acompanhado as notícias aí nessa região que vocês moram. Tem muita gente sofrendo com isso, né? E vejam, o sofrimento, ele é algo que a gente vai passar. E eu não quero ser fatalista aqui, mas a gente não pode negar que em algum momento todos nós passaremos por algum tipo de sofrimento. Sejamos nós cristãos, sejamos nós pagãos, sejamos nós ateus, todos nós em algum momento passaremos por algum tipo de sofrimento. Por quê? Porque nós estamos no mundo imperfeito. E não existe vida perfeita em um mundo imperfeito. No mundo que nós estamos, todos passam por sofrimento, todos. A grande questão não é se nós passaremos por sofrimento. A grande questão é como nós passamos pelo sofrimento, ou com quem nós passamos pelo sofrimento. E isso faz uma diferença tremenda. Porque se todos passam pelo sofrimento, nós como cristãos, precisamos ter algum tipo de diferencial nesse assunto também, e nós temos. E é por isso que eu quero conversar, o tema de hoje é como passar pelo sofrimento. Como viver dentro de um período em que todos nós estamos sofrendo de uma maneira ou de outra. Como é que o cristão sofre? Essa é a pergunta do nosso estudo de hoje. Como um cristão sofre? E antes da gente entrar no texto bíblico, eu gostaria de fazer mais uma oração com vocês. A gente acabou de orar, mas nunca é demais orar, né? Então, se você puder, feche seus olhos e nós vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade de conhecer meus irmãos que estão tão longe de mim, mas ao mesmo tempo estamos perto, porque todos somos filhos do mesmo Pai. Deus, nós vamos abrir tua palavra agora. E nós pedimos a tua unção sobre nós. Unge a nossa mente com o teu Santo Espírito, para que nós possamos entender o teu recado nessa manhã. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amigos, eu quero conversar com vocês sobre o meu personagem bíblico predileto. Depois de Jesus, logicamente, né? Porque Jesus não dá para competir com ninguém. Ele é o primeiro e sempre será. Mas depois de Jesus, o meu personagem bíblico predileto na Bíblia é Jó. E eu dediquei um período da minha vida para estudar só o livro de Jó. Passei alguns meses estudando versículo por versículo do livro de Jó. E daí resultou um dos meus livros, que chama-se Perdas e Ganhos, Lições da Vida de um Homem que Amou até o Fim. Porque a marca da vida de Jó não é o sofrimento. E às vezes a gente tem esse estigma sobre Jó, né? Quando a gente pensa em Jó, a gente pensa logo no sofrimento. Mas se você estudar com calma, com atenção o livro de Jó, você vai perceber que Jó, a marca da vida de Jó é outra. Mas a gente sempre pensa em alguma coisa quando a gente reflete sobre uma pessoa. Por exemplo, quando eu penso na família do Moisés, eu penso numa família missionária. É a primeira palavra que vem na minha cabeça, missionários. Quando você pensa em alguém, sempre vem um conceito sobre essa pessoa. Quer ver? Vou fazer um teste aí. Você não precisa me falar, mas você vai pensando. Quando você pensa no seu marido, tá aí a Paula e o Sérgio, eu estou vendo os dois aqui, ó.
Quando você pensa no Sérgio, Paulo, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Não precisa dizer agora, né? Mas quando você pensa, por exemplo, na sua mãe, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Vem um conceito, né? Estou vendo aí alguns filhos perto da mãe. Quando você pensa no seu pai, quando você pensa na sua sogra, não precisa falar, tá certo? Para evitar qualquer tipo de problema. Mas quando você pensa na sua sogra, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Veja, todas as vezes que a gente pensa em alguém, tem um conceito a respeito dessa pessoa. Agora, quando você pensa em Jó, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Veja, algumas pessoas pensam em sofrimento, fé, coragem, resiliência, e todas essas coisas estão certas. Mas depois de estudar o livro de Jó, versículo por versículo, por muitos meses, todas as vezes que eu penso em Jó agora, a primeira coisa que vem na minha cabeça é amor. Essa palavra. Porque Jó é um homem que amou até as últimas consequências, amou a Deus até as últimas consequências. E eu já vou adiantar um dos objetivos da nossa conversa aqui. Eu gostaria muito que no final da nossa conversa você pensasse em Jó como alguém que amou muito. E mais do que isso, você desejasse amar a Deus como Jó amou. Então vamos para o texto bíblico, porque tem muita coisa para a gente estudar. Nós não vamos, logicamente, passar por toda a vida de Jó. Eu vou selecionar alguns pontos aqui que eu considero, assim, muito lindos. Vamos começar com Jó capítulo 1. Você está com a sua Bíblia aí? Jó capítulo 1, a partir do versículo 6. Jó capítulo 1, a partir do versículo 6, diz assim: Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: De perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Talvez na sua versão diga homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Versículo 9. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? E aí na sua versão pode ter assim: será que Jó teme a Deus debalde? Alguém tem essa palavra aí na sua Bíblia? Tem, né? Aí, muito bem. Vamos para frente, a gente vai já entender isso. Versículo 10. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Eu quero começar desse final, dessa última frase. Eu queria que você gravasse isso aí. Satanás está nesse diálogo com Deus e ele diz o seguinte: Senhor, se o Senhor mexer em Jó, se o Senhor mexer na família de Jó, nos bens de Jó, ele vai te amaldiçoar. Então essa era a certeza de Satanás. Jó iria amaldiçoar a Deus se ele tirasse as bênçãos que dava para Jó. Então guarda isso aí. Na concepção de Satanás, Jó iria amaldiçoar a Deus. Agora vamos voltar e vamos tentar entender o que estava acontecendo ali. A Bíblia diz que certo dia os anjos, os representantes dos mundos, foram para uma reunião lá no céu, lá perto do trono de Deus. E Satanás também foi. Eu gosto dessa expressão porque ela nos mostra que Satanás não era um convidado. Não era um convidado. Ele também foi. É como se a gente fizesse uma festa na nossa casa, e eu tenho certeza que vocês estão, como eu, loucos para que acabe essa pandemia, essa quarentena, para a gente voltar a juntar as pessoas, para a gente voltar a abraçar as pessoas, a se encontrar com as pessoas. E aí você promoveu uma festa na sua casa, e você convidou muitos dos seus amigos, e aí você olha para quem veio, e veio a pessoa que você não gostaria que viesse. Aí você diz assim, olha, vieram todos os meus amigos e também o fulano. Ou seja, é como se você dissesse, o fulano não é convidado.
E no caso dessa reunião no céu, Satanás não era convidado. Ele não era um representante legal de todos os planetas, do planeta Terra, como ele se arrogou aqui. Mas ele também foi. E quando ele chegou naquela reunião no céu, Deus não o expulsou, porque Deus sabia muito bem qual era o seu propósito ali, e ele sabia que se expulsasse Satanás, ele geraria um problema para todo o universo. Então, Deus começa um diálogo com Satanás. E ele pergunta: de onde é que você vem? E Satanás responde: eu venho de perambular pela terra e andar por ela. Por que Satanás fala assim? Essa era uma expressão que os reis usavam quando eles dominavam um território. Os reis, na antiguidade, quando dominavam um território, eles andavam pelo território, eles perambulavam pela terra como um símbolo de conquista, como um símbolo de domínio. E Satanás estava dizendo para Deus o seguinte: olha, eu venho daquele lugar que um dia foi teu, mas agora é meu. Daquela terra que o Senhor criou e que era tua, mas que eu peguei para mim. Ou seja, Satanás se apresentava aqui como dono da terra, como representante do planeta Terra. Ele não era. E Deus vai deixar bem claro que a terra não é completamente dele, porque Deus diz o seguinte: calma aí, você não é o dono da terra. Você reparou no meu servo Jó? Irmãos, eu acho que nessa hora, Satanás deve ter trincado os dentes de raiva, assim. Porque ele sabia quem era Jó. E ele sabia que de todos os habitantes da terra, aquele ali não pertencia a ele. Aquela família não era dele. E Deus faz um elogio para Jó. Ele diz assim: homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Vamos parar e pensar um pouquinho nesse elogio que Deus fez para Jó? Porque isso é interessante demais, né? Imagina que você aí, a Elza, está participando, a reunião do céu, o tema da reunião do céu é você, Elza. Imagina, o que Deus falaria a seu respeito? Eu fico pensando em mim. Isso me faz tremer. Eu espero que nunca tenha uma reunião no céu cujo tema seja o meu nome. Porque eu fico pensando, o que Deus falaria de mim? Mas de Jó, ele falou assim, ó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E veja que essas características, elas têm uma gradação. Íntegro e reto tem mais a ver com coisas internas. E temer a Deus e se desviar do mal tem mais a ver com coisas externas. É como se Deus estivesse dizendo assim, olha, Jó é fiel, Jó é um servo meu, na sequência certa, começando de dentro para fora. As transformações no mundo cristão, as transformações na vida do cristão, começam de dentro para fora. Nós não podemos ser um cristão que está mais preocupado com as questões externas do que com as questões internas. Mais preocupado com o que eu faço do que com o que eu sou. Porque a vida cristã começa pelo que eu sou e é refletida no que eu faço. E essa sequência é importante, porque se ela for invertida, está muito errada essa vida cristã. Então Jó era desse jeito, ele era cristão, ele era de Deus, e o que ele fazia refletia o fato de ele ser. Então eu sou e depois faço, e não o contrário, porque assim eu estarei vivendo a vida cristã de maneira real. E aí Deus diz assim, olha, ele é íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se Satanás tivesse qualquer elemento, qualquer tipo de informação que contradissesse o que Deus estava falando sobre Jó, você acha que ele teria falado naquela hora, sim ou não? Claro que teria, não é? Claro que teria. Se Satanás tivesse qualquer elemento para dizer assim, opa Deus, calma aí, você está errado. Jó não é tudo isso que você está falando, não. Se Satanás tivesse qualquer coisa para falar a respeito de Jó, naquela hora ele teria jogado na cara de Deus.
Porque o prazer de Satanás seria desmentir Deus, seria mostrar que o caráter de Deus não era aquele que Deus se arrogava. Então, quando Deus diz que Jó é íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal, Satanás fica caladinho, porque ele não tem do que acusar a Jó. Mas aí, finalmente, Satanás resolve acusar, ou mexer, ou falar da única coisa que ele poderia falar a respeito de Jó. Ele ataca a única coisa de Jó que poderia ser atacada. Ele ataca as intenções de Jó. Veja, as nossas intenções, elas não conseguem ser vistas. Elas não conseguem ser mostradas de maneira muito fácil. E quando Satanás ataca as intenções de Jó, ele lança uma dúvida em todo o universo. Porque olha a pergunta de Satanás. Será que Jó teme a Deus debalde? Essa é a palavra que tem na sua Bíblia, né? A palavra debalde é a tradução da palavra hinam, do hebraico. E o que essa palavra significa? Significa sem intenções, desinteressadamente, sem interesse. Olha a pergunta diabólica de Satanás. Ele pergunta assim: tudo bem, Jó é íntegro, reto, teme a Deus, se desvia do mal. Tudo bem, eu não tenho nada para falar a respeito disso. Mas será que ele faz isso sem interesse? E aí Satanás diz assim, olha, o Senhor protege a ele, a família dele e aos bens dele. Percebeu essa sequência? Ele, a família dele e os bens dele. É interessante porque quando Satanás ataca Jó, ele ataca na sequência inversa. Ele ataca os bens primeiro, depois a família e depois a Jó. E ele diz assim, olha, se o Senhor tirar todos esses bens, se o Senhor tirar os bens, a proteção que o Senhor dá para ele vai amaldiçoar você, porque Jó tem um amor por interesse. Esse era o centro da afirmação de Satanás. Jó tem um amor por interesse. Jó ama a Deus, serve a Deus por interesse. E veja, antes da gente avançar, aqui tem uma verdade muito bonita. Porque Deus realmente abençoava Jó. Deus realmente abençoava a Jó, a família dele e aos bens dele. E veja, não tem nenhum tipo de problema em Deus abençoar seus filhos. Ele gosta disso. Que pai não gosta de abençoar os seus filhos? Que pai não gosta de dar presentes para os seus filhos, de vê-los felizes? E Deus fazia isso com Jó, sim. E ele faz isso com muitas pessoas, com seus filhos. Ele abençoa de diversas formas. Não só materialmente, mas especialmente dando paz, dando tranquilidade, dando tranquilidade no meio dessa pandemia que nós vivemos. Deus abençoa seus filhos. Só que essa afirmação de Satanás sobre Jó, ficou como uma grande dúvida no universo. E você deve lembrar que todo o grande conflito, toda essa questão do mal que nós vivemos, começou quando Satanás colocou uma dúvida no coração de 1/3 dos anjos. Deus não é justo. Deus é um tirano. E essa dúvida fez com que 1/3 dos anjos caíssem e começasse toda essa história de mal que nós conhecemos hoje. De novo aqui em Jó, Satanás consegue colocar uma dúvida no coração do universo. Será que Deus está falando a verdade? Será que Jó realmente teme a Deus sem interesse? Será que Deus está mentindo a respeito de Jó? E essa dúvida ficou no coração de todos aqueles que estavam escutando aquele diálogo. E aí, como resolver isso? Deixa eu perguntar para vocês. Se Deus tivesse feito apenas uma afirmação, dizendo assim, olha, você está errado. Jó não me teme por interesse. Ele me teme por amor genuíno. Se Deus tivesse feito essa afirmação, seria suficiente para resolver o problema? O que vocês acham? Não seria. Porque seria a palavra de Deus contra a palavra de Satanás.
a palavra de Deus, afirmando a lealdade de Jó, contra a palavra de Satanás, afirmando o interesse de Jó. Só tinha uma forma dessa questão ser resolvida. E sabe qual era? A vida de Jó. Só a vida de Jó responderia àquela questão de Satanás. E é por isso que Deus diz assim, vá lá, pode mexer com Jó. Deus não é um Deus sádico. Ele não tem prazer no sofrimento dos seus filhos. Ele estava me permitindo porque ele sabia que aquela questão não poderia ficar no ar. E só Jó poderia responder àquela questão. Então, queridos, Satanás sai daquela reunião e ele vai em direção à terra. E ele começa a atingir a vida de Jó. E aqui começa uma série de tragédias que talvez nenhum de nós passou. Talvez nenhum de nós aqui passou algo parecido com o que Jó passou. Volta aí para a tua Bíblia, por favor. A partir do versículo 13 do capítulo 1. Jó, capítulo 1, a partir do versículo 13. Diz assim. Na verdade, eu não vou ler todo o texto, mas eu vou pontuando aqui. No versículo 14, diz assim, um mensageiro veio dizer a Jó, os bois estavam arando, os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus atacaram e os levaram. E aí a Bíblia diz que tem essa sequência sempre, né? Só eu sobrei para te dar a notícia. Então, a primeira coisa, os bens. Depois, no versículo 16, diz, enquanto ele ainda falava, chegou outro mensageiro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e só eu escapei para te dar a notícia. Versículo 17. Enquanto ele ainda falava, chegou outro mensageiro e disse, vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados. Só eu escapei para te dar a notícia. E aí, queridos, só aqui já seria uma tragédia. Para um pouquinho e olha aqui para mim. Só aqui já seria uma tragédia tremenda. Porque um homem que era o mais rico do Oriente, em questão de minutos, ele perde todos os seus bens. Em questão de minutos, ele se torna um homem pobre. Alguém que nos nossos dias aqui talvez seria assim, alguém que tinha muito dinheiro no banco, em questão de minutos o seu dinheiro desaparece. Veja, isso já deixaria qualquer pessoa bastante triste. Mas a pior notícia ainda estava por vir. Versículo 18 diz assim, enquanto ele ainda falava, chegou ainda outro mensageiro e disse, seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para contar a você. Amigos, eu não sei quantos aí têm filhos, mas imagine a dor que é perder um filho. Talvez alguém aqui que esteja nos assistindo agora já perdeu um filho. Veja, perder um filho é uma tragédia inimaginável. Eu tenho um filho, o Daniel, ele tem 5 anos. E quando eu penso na possibilidade de perdê-lo, já me causa uma dor, uma angústia que eu não consigo descrever. Agora pense em Jó e na sua esposa. Naquele dia ele perdeu 10 filhos. 10. Na mesma hora, na mesma tragédia, no mesmo acidente, ele perdeu 10 filhos. Queridos, eu não sei se você já parou para avaliar, para tentar entender a dor daquele homem e daquela mulher. Porque a esposa de Jó não pode ser olvidada, que ela não pode ser esquecida. E às vezes a gente tem uma tendência de querer condenar a esposa de Jó, porque ela disse, amaldiçoa o teu Deus e morre. Deixa eu perguntar para vocês, nós teríamos coragem de condenar uma mulher que estava amargurada porque perdeu seus 10 filhos no mesmo dia? Veja, na minha opinião, queridos,
Aquela mulher foi extremamente controlada emocionalmente. Ela foi extremamente, ela mostrou a sua ligação com Deus. Porque você que tem filho, você sabe o sofrimento que seria perder um. Agora imagine perder 10. Naquele dia, na casa de Jó, teve um velório. Tinham 10 caixões. E dentro deles, os 10 filhos. Jó enterrou naquele dia os seus 10 filhos. Você acha que ele estava sofrendo? Você acha que a esposa dele estava sofrendo? É lógico. E aqui, queridos, a gente começa a ver a resposta àquela pergunta de Satanás lá no céu. Porque no versículo 20 diz o seguinte: ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. E deixa eu te falar uma coisa. Jó estava triste, profundamente triste. E não há nenhum pecado em nós nos entristecermos porque sofremos. Porque nessas veias que nós temos, corre sangue. Nós somos humanos. Nós somos de carne e osso. Deus colocou em nós as emoções. E não há nenhum pecado em se entristecer, porque o próprio Cristo se entristeceu. Quando a gente sofre, a gente pode chorar, a gente pode falar com Deus, a gente pode reclamar com Deus. Jó fez isso e ele não pecou por isso. Jó estava extremamente triste. Mas olha o que ele fez. Versículo 20 ainda, ele diz: então prostrou-se com o rosto em terra e adorou. Irmãos, eu não consigo dimensionar o tamanho do amor que Jó tinha por Deus. Porque diante de todo o sofrimento que ele estava passando, aquele homem se prostra diante de Deus e adora. Adora. E tem um elemento aqui nas frases de Jó que torna essa adoração mais profunda ainda, porque olha o que diz o versículo 21. E disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu perguntar uma coisa para você aí que está me vendo agora. Na cabeça de Jó, quem tinha feito tudo aquilo com ele? Deus. Deus. Irmãos, parem para pensar. Jó tinha uma certeza de que foi Deus quem tirou seus bens. Jó tinha certeza de que foi Deus quem matou os seus filhos. E mesmo tendo a certeza de que foi Deus quem fez aquilo com ele, Jó se prostra e adora. Que amor é esse? Que amor é esse que Jó tinha por Deus? Mesmo pensando que era Deus quem estava causando todo o seu sofrimento, Jó não abandonou a Deus, pelo contrário, ele se prostra e diz assim: o Senhor deu, o Senhor tomou. Jó estava errado. Não era Deus quem estava fazendo aquilo com ele. Mas mesmo pensando que era Deus, ele não abandonou o Senhor. Aí, queridos, vem o capítulo 2. Passa aí para o capítulo 2 a tua Bíblia, por favor. Porque acontece uma cena muito, muito semelhante. A reunião no céu, Satanás vai de intruso de novo, Deus pergunta de onde ele vem e ele diz a mesma coisa, de rodear a terra e perambular por ela. Ele não tinha entendido ainda que a terra não era completamente dele, ele não tinha entendido. E o que me chama a atenção no capítulo 2 é que Deus faz aí no versículo 3 o mesmo elogio a Jó. Ele diz: homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E aí você pode estar pensando assim, lógico, Deus estava falando do mesmo homem, ele tinha que fazer o mesmo elogio.
Me responda com sinceridade. O Jó do capítulo 1 é o mesmo Jó do capítulo 2? O Jó do capítulo 1 era o mesmo homem do capítulo 2? Não, queridos. O Jó do capítulo 1 era um homem rico, feliz, com uma família bem ajustada, com 10 filhos saudáveis. O Jó do capítulo 2 é um homem pobre e que perdeu seus 10 filhos. Um homem amargurado, um homem ferido pela vida. Um homem que estava destruído pelos problemas, esmagado pela dor. E sabe o que me impressiona? É que mesmo ferido, pobre, amargurado, Jó continuava sendo digno do mesmo elogio de Deus. Sabe por quê? Porque o amor que Jó tinha para com Deus não dependia das circunstâncias que ele vivia. O amor que Jó tinha por Deus não dependia das bênçãos que ele recebia de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você que eu vou repetir no final. E eu queria que você gravasse isso. Jó amava a Deus. Jó não amava as bênçãos de Deus. E mesmo tendo perdido tudo, Jó continuava devotando tudo a Deus, continuava íntegro, reto, temente a Deus e se desviando do mal. Tem um capítulo do livro de Jó que eu gosto muito, que é como se fosse um grande resumo da vida dele. Vai lá comigo para o capítulo 19, por favor. Capítulo 19 do livro de Jó. O capítulo 19 é um grande resumo. Jó está falando aqui e ele está fazendo um grande resumo de tudo que ele estava passando. E tem 3 grandes divisões aqui no capítulo 19 de Jó. A primeira vai do versículo 1 ao versículo 12. E nesse trecho, Jó nos mostra essa noção errada que ele tinha de que era Deus quem estava fazendo as coisas com ele. Acompanhe comigo o versículo 6, 7 e 8. Olha o que ele diz. Saibam que foi Deus quem me tratou mal e me envolveu em sua rede. Se grito é injustiça, não obtenho resposta. Clamo por socorro, todavia não há justiça. Ele bloqueou o meu caminho e não consigo passar. Cobriu de trevas as minhas veredas. Perceberam? Jó tinha certeza de que era Deus quem fazia aquilo com ele. Certeza. Ele não tinha nenhuma dúvida. Embora ele estivesse errado, mas ele não sabia. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Jó nunca soube por que ele sofreu. Nunca. Você já parou para pensar nisso? Às vezes a gente está sofrendo e fica dizendo assim, Senhor, me explica, me fala por quê, me revela. Deus não prometeu revelar essas coisas para a gente. E Jó nunca soube, ele sofreu, deixou de sofrer, morreu e nunca soube por que ele passou por aquilo. Um dia na ressurreição, ele vai ter contato com essa parte da história que nós conhecemos e ele não. A segunda parte do capítulo 19 vai do versículo 13 ao versículo 24. E ele descreve os sofrimentos pelos quais ele passou. Vamos ler aqui o versículo 17, 18 e 19. Diz assim: Minha mulher acha repugnante o meu hálito. Meus próprios irmãos têm nojo de mim. Até os meninos zombam de mim e dão risada quando apareço. Todos os meus amigos chegados me detestam. Aqueles a quem amo voltaram-se contra mim. E se você ler esse trecho aí, você vai perceber que ele estava passando por um momento, queridos, eu repito, nenhum de nós sofreu como Jó sofreu. Nenhum de nós sofreu como Jó sofreu. E o que me impressiona é que algumas pessoas sofrem muito menos que Jó e querem abandonar a Deus. Só que a terceira parte do capítulo 19 é a parte mais linda. A partir do versículo 25. Olha o que ele diz. Mas eu sei que o meu Redentor vive e que por fim
se levantará sobre a terra. Versículo 26. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. Como anseia no peito o meu coração. Irmãos, isso aqui me emociona. Sabe por quê? Porque depois de ter perdido todo o seu dinheiro, todos os seus bens, todos os seus filhos, o que mais Jó queria não era dinheiro, não eram bens e não eram filhos. O que mais Jó queria era ver a Deus. Que amor, queridos, que amor. O maior anseio do coração de Jó era ver a Deus. Depois de sofrer tudo aquilo, sabe o que Jó queria? Ele queria mais intimidade com Deus. Em vez de se afastar de Deus, ele queria se aproximar. Em vez de rechaçar a Deus, ele queria abraçar. E sabe que Jó conseguiu ver a Deus? Vai comigo lá para o capítulo 42. Último capítulo de Jó. No capítulo 42, no versículo 5. Olha o que Jó fala. Antes de ter os seus problemas resolvidos. Aqui ele ainda estava doente, sem filhos e sem bens. E ele diz assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Que lindo, não é? Jó conseguiu ver a Deus. E quando foi que Jó conseguiu ver a Deus? No pior momento da sua vida. E veja, se você olha o capítulo 1 e vê Deus dizendo assim, Jó era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Você vai dizer assim, puxa, Jó já atingiu o auge da sua espiritualidade. Mas não. Sabe quando é que Jó atinge o auge da sua espiritualidade? Quando ele passa pelo pior momento da sua vida. Porque é no pior momento da sua vida que Jó diz, eu vi a Deus. Eu vi a Deus. E aí depois, queridos, Deus dá tudo em dobro para Jó. Porque a pergunta inicial que gerou todo o livro de Jó, não esqueça, Jó teme a Deus sem interesse, agora estava respondida. Sim, Jó temia a Deus sem interesse. E quando essa pergunta foi respondida, Deus deu em dobro tudo para Jó. Ele deu bens em dobro, ele deu a empresa em dobro, e ele deu filho em dobro, porque ele deu mais 10 filhos para Jó. E os outros 10 estão esperando a ressurreição. E quando Jesus voltar, eu creio, Jó terá 20 filhos. Agora eu quero pensar na nossa vida. Você e eu. Vamos pensar na nossa vida a partir da vida de Jó? Deixa eu fazer algumas perguntas para você. Você que está aí em Manchester, lutando pela vida. Você que está aí trabalhando, sofrendo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você ama a Deus ou você ama as bênçãos de Deus? E se Deus permitisse que tragédias acontecessem na sua vida, você iria continuar amando a Deus? E se Deus não curar você, você vai continuar amando a Deus? E se Deus não te livrar do coronavírus, você vai continuar amando a Deus? E se nunca mais você receber nenhuma bênção de Deus, você vai continuar amando a Deus? Servindo a Deus? A sua fé está ligada a Deus ou às bênçãos de Deus? E eu vou insistir na minha pergunta. Quem é que você ama?
Você ama a Deus ou você ama as bênçãos de Deus? Veja, queridos, muitas vezes nós temos um cristianismo interesseiro. E talvez Satanás teria razão se dissesse que alguns de nós temem a Deus por interesse. Porque parece que alguns cristãos estão mais interessados nas bênçãos de Deus do que no próprio Deus. E vão à igreja e vão a Deus para pedir coisas e não para conhecê-lo. Vão a Deus para ganhar coisas e não para se relacionar com Ele. Estão mais interessados no que Deus pode lhes dar do que em ver a Deus. E eu pergunto mais uma vez, a quem você ama? A Deus ou as bênçãos de Deus? Sabe, desde que eu comecei a estudar Jó, desde que eu comecei a me aprofundar na vida de Jó, eu tenho feito uma oração constantemente. Eu tenho dito assim, Senhor, coloca no meu coração o mesmo amor por ti que existia no coração de Jó. Que te amava independentemente das bênçãos que recebia. Que te amava se tivesse tudo e que te amava se tivesse nada. Me ajuda a entender, Senhor. Eu fico fazendo essa oração, me ajuda a entender, Senhor. Que se eu tiver tudo e não tiver o Senhor, na verdade eu não tenho nada. E que se eu não tiver nada, mas tiver o Senhor, na verdade eu tenho tudo. Eu não sei por qual situação você está passando aí nesse momento na sua casa. Eu não sei se as coisas estão fáceis ou se as coisas estão difíceis. Mas eu queria convidar você, nesse momento, para fazer a mesma oração que eu faço. Senhor, eu quero te amar como o Jó te amava. Senhor, eu gostaria de te amar independente daquilo que o Senhor me dá. Te amar só porque o Senhor merece ser amado. Eu estou vendo alguns de vocês aqui. Eu queria ver as mãos daqueles que gostariam de amar a Deus como Jó ama. Alguém gostaria? Amém. Amém. Então, se você puder, feche os olhos e vamos orar. Senhor Deus, a vida de Jó nos desafia, Pai. A vida de Jó é um grande parâmetro de amor por Deus, mas isso nos desafia. Senhor, nesse momento, eu aqui no Brasil, os meus irmãos lá em Manchester, Senhor, por favor, coloque em nosso coração o mesmo amor por Ti que tinha no coração de Jó. Deus, nós queremos amar a Ti, não as Tuas bênçãos. Nós queremos Te amar, mesmo que nós achemos que o Senhor está nos prejudicando, Senhor, nós queremos continuar Te amando. Coloque esse amor no nosso coração, Pai. E se tudo estiver fácil, que nós Te amemos. Se tudo estiver difícil, que nós Te amemos do mesmo jeito. Eu Te imploro, Senhor, coloque em nosso coração esse amor. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.